E aí pessoal, então vamos nesse vídeo enfim começar de fato o front-end aqui do nosso site, da página pública dele, né? Então vamos começar a desenvolver o nosso cabeçalho e aqui vocês vão ver que não tem segredo, é simples, é rápido e fácil fazer isso daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é deixar somente a nossa view de cabeçalho aberta, a gente pode até tirar esse texto que está aqui, e aí nós vamos abrir o nosso asset de CSS, que é o nosso website.css. Aqui dentro a gente já tem alguns códigos aqui, que foi aquela página de login que a gente fez. Então a gente vai seguir aqui em frente para baixo disso aqui. A gente pode até colocar um comentário aqui, colocar um separador aqui para a gente ter mais clareza do que a gente está fazendo. Eu gosto de deixar tudo bem organizadinho. E aí algumas pessoas até perguntam, mas aí você vai deixar esse código CSS aqui, vai ficar bagunçado no arquivo, vai pesar o arquivo. Quando o Lara vai fazer a compilação dos nossos assets que a gente configurou lá no começo da série, isso aqui é removido. Então ele compacta isso aqui pra gente, modifica isso aqui pra gente e tira tudo que é desnecessário. Então para o nosso ambiente de trabalho, a gente pode pôr aqui. Então vamos lá, header, nosso comentário aqui. Eu gosto sempre de pôr um description aqui e aí vamos em frente. Aqui, o que a gente vai precisar fazer? Primeira coisa, vamos entender qual que é a nossa estrutura aqui de código. Então a gente tem um cabeçalho que ele ocupa todo o espaço útil da tela. Então a gente já tem aqui um elemento que vai ser uma tag header. E aí a gente tem o nosso conteúdo que ele começa aqui dentro dessa logo e ele termina junto com esse botão. E eles não ocupam toda essa extensão. Então a gente já vai precisar ter algum elemento que vai comprimir isso aqui para nós. Então a gente já vai ter essa estrutura aqui, ó. A gente tem um header. Aí esse header a gente pode pôr uma classe nele. Eu gosto de chamar ela de main header. E aí a gente precisa ter esse elemento, ó, que vai compactar todo mundo e ele vai dar esses espaços aqui pra gente, ele vai controlar isso. A gente pode até fazer com padding, mas talvez não é a melhor opção de fazer isso com padding. Realmente, vamos fazer isso com outro elemento para vocês verem. Quem sabe depois a gente pode até fazer uma outra versão só com padding, sem nenhum elemento adicional. Então a gente vai ter um div.wrapper aqui, que é quem vai fazer isso para nós, e aqui dentro a gente vai ter o conteúdo. Esse conteúdo nosso, a gente ainda consegue dividir ele em três tipos de conteúdos aqui. A gente tem a logo do canal, a gente tem os menus do site em si, e a gente tem a área do usuário, que é para ele ou fazer login, ou fazer o cadastro, e quando for um usuário autenticado, a gente vai colocar os dados do usuário. A gente não desenhou nenhum deles aqui, mas vocês vão entender ao longo do tempo o que vai aparecer aqui. Basicamente, de forma resumida, a gente vai ter o nome do usuário e o avatar desse usuário aqui também. E aí, obviamente, a gente vai ter um drop-down que vai fazer a possibilidade dele editar os dados dele e interagir tudo que ele pode fazer. Então vamos seguir em frente. Aqui dentro a gente tem uma div que é o nosso logo. Eita! O nosso logo. A gente tem uma outra div que é o nosso main menu. E aí esse cara a gente vai chamar ele de menu, a gente vai pôr uma tag menu. Na realidade a gente vai usar uma tag nave de navegação. E aí a gente vai ter uma outra tag nave que vai ser o user. E aí ao invés de ser menu aqui, vamos usar nave mesmo, porque já fica tudo bem organizado e bem bonitinho aqui para nós. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente tem esses menus aqui no nosso main menu. A gente vai pôr um A pra cá. A gente vai colocar todos esses. Aqui a gente pode fazer com o L, L, I e A, pode. Isso daqui praticamente não vai fazer muita diferença, se é que você quer saber. Mas se você prefere fazer assim, pode fazer. Se você quiser fazer com o link direto, pode fazer também. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 itens aqui. Vamos colocar eles aqui dentro já. Os nossos labels dos nossos menus. Eu já vou até deixar dessa forma aqui, não vamos deixar nessa ordem mesmo. A gente vai precisar de mais um e o vagas, que isso aqui vai ser bem legal pro canal. E vamos em frente. Então a gente já tem esses menus escritinhos aqui e a gente vai ter agora um A com classe signing. Sign up, eu
tirei o sign in, pelo amor de Deus. A gente vai ter o sign in e o sign up, que são os nossos links de login e cadastre-se. Então vem cá, login e cadastre-se. Aqui são os dois links que nós vamos ter. Por que a gente tem um class aqui para esses amiguinhos e para esses aqui não? Porque esses aqui, eles têm a mesma composição de CSS. Então todos eles têm o mesmo comportamento, as mesmas propriedades. Esses dois aqui não. Esse é dessa forma, esse outro é dessa outra forma. Então a gente precisa compor, a gente precisa conseguir acessar cada um desses dois amigos aqui para a gente poder customizar eles. Então agora a gente vai começar a fazer o nosso header. A gente pode ver que ele tem 80 pixels de altura e vamos começar a escrever esse amiguinho aqui. A gente ainda precisa, uma coisa que eu estava me esquecendo, de colocar a nossa imagem da nossa logo aqui. Com o Laravel, a gente vai usar o nosso helper asset e aí a gente passa aqui dentro para ele como é que vai estar o caminho desse asset. Se a gente olhar dentro do nosso public, a gente consegue ver. Então, ó, a gente tem a pasta public, o asset já leva direto para lá. Então a gente vai ter uma pasta image barra, aí a gente tem uma outra pasta website, então barra, e aqui dentro desse website a gente vai estar com as nossas informações. Então a gente vai estar lá com a logo do canal, Guilherme Aquino.png. A gente vai chamar a logo dessa forma aqui, e essa logo, da onde é que ela vai vir? A gente tem que pôr ela aqui dentro dos nossos assets, image, e ela tem que estar aqui dentro desse pastinha website. Essa logo, ela vai vir aqui dessa imagem, que eu vou recortar ela, e aí a gente pode copiar isso daqui, faz um Ctrl N nesse programinha, pega do clipboard e traz para cá. Essa imagem está com 1300 pixels de largura, a gente vai deixar ela só com 600, joga para cá, e aí eu vou exportar essa imagem. Vamos abrir aqui o nosso projeto aqui dentro, a pastinha Resources, cadê você aqui? Assets, Image, Website, eu vou jogar ela aqui para dentro. E aí eu vou trocar o nome dela. Opa, ele não copiou o nome, ele copiou diferente o nome dela. Eu quero ela com este nome aqui. Então ela já vai ficar com o nome de Guilherme aqui. No seu ver que ela já está bonitinha para nós. E aí o que a gente tem que fazer é dentro do nosso conto terminal aqui, a gente vai abrir uma nova guia. Na realidade, para não ter que ficar navegando passo por passo, eu vou abrir o terminal do próprio Visual Code. E aqui eu vou rodar um npm run watch, que aí ele vai compilar os nossos assets e aí ele passa a observar os nossos assets. Se a gente salvar esse arquivo nosso, eu vou deixar até o terminal bem aqui embaixo. E a gente vir aqui no nosso navegador, ele já traz a nossa logo, ela só fica, a gente só não enxerga ela muito bem porque o fundo é branco, a logo é branca. Os nossos menus estão aqui, então já está tudo pronto para a gente começar a escrever o nosso CSS. Então vamos lá, o nosso main header, que é essa classe aqui, agora eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar um do lado do outro aqui, para a gente ir acompanhando todos os dois arquivos simultaneamente. Então a gente tem uma classe main header, e aí essa classe a gente vai pôr ela com uma largura de 100% e uma altura de 80 pixels. A cor dela eu não sei de cabeça, então a gente precisa entrar aqui dentro desse objeto e copiar essa cor, que é o nosso background. A gente cola ele aqui, é o 2B2F45. E vamos ver o que já acontece aqui, ó. A gente já tem o nosso cabeçalho bonitinho aqui, e agora a gente só precisa começar a customizar tudo que a gente tem. Esse wrapper nosso, ele vai ter essa classe, declaração classe wrapper, e a gente vai também pôr antes dela um main header, que é para a gente trabalhar só com o wrapper que está dentro do main header, porque a gente vai ter outras utilizações dessa classe em outros locais. Então a gente já define que essa propriedade que a gente vai escrever aqui dentro dessa linha 71 é simplesmente especificamente para esse objeto que a gente tem. Então esse amigo nosso, ele vai ter um widget de, se eu não estiver enganado, isso aqui deve ser uns 1200 pixels. Deixa eu fazer esse teste aqui. Vou trazer esse amigo aqui. Eita. Aqui.
Exatamente, ó, 1200 pixels é a nossa área útil que a gente tem aqui dentro. Então ele vai ter 1200 pixels. Aí eu vou colocar um background nele aqui, red. Na realidade eu vou pôr green, que fica mais fácil a gente ver. Ele vai ter uma altura de 80 pixels também. E eu vou colocar um margem dele 0 alto, que é com a intenção dele centralizar. Esse background aqui é só para a gente poder ver a renderização dele. E olha só como é que ele já fica. Ele já deu espaço nas duas laterais. Esse verdão aqui a gente vai remover, obviamente, mas é só para a gente poder enxergar aonde o nosso elemento está sendo renderizado. Então a gente já tira esse amiguinho daqui. E aí agora o que a gente precisa fazer é adequar o tamanho da nossa logo aqui e colocar os nossos menus bonitinhos aqui. Então, deixa eu ver o tamanho que essa logo aqui tá. Ela tá com 260 pixels mais ou menos. E a gente já pode vir aqui mainHeader.logo. E aí a gente já vai fazer um width de 260 pixels. E a gente vai vir aqui o mainHeader logo IMG, que é a nossa imagem. Então a gente vai aqui, ó, mainHeader logo IMG. E aí essa logo IMG a gente pôs 100%. Nesse momento, quando a gente põe o 100% na imagem, a altura dela já vai ficar automática. Então ela já vai ficar bonitinha pra gente aqui, ó. Já tá legal. A gente precisa agora só colocar um paddingzinho aqui pra ela ficar centralizada. Ou então talvez a gente controle até de uma outra forma depois. Mas vamos seguir em frente. A gente tem 260 pixels aqui. A gente precisa agora controlar o main nav e o user nav. Então vamos lá, colocar esses dois elementos aqui, main nav e o user nav. O nosso user nav, a gente já consegue ver qual que é a largura dele mais ou menos também. Esse amigo está com 180 pixels, então esse aqui vai ter mais ou menos uns 40, vamos dar uma olhada. 130? Beleza, então 180 com 130, beleza, vai dar um tamanhozinho legal. Vamos colocar então esses mesmos 260 pixels para ficar bem padronizado. A gente deixou o menu bem centralizado. Então coloca a nossa largura aqui de 260 pixels. Põe 250. Olha melhor, põe 240, que aí já vai ficar a conta certinha pra gente. A largura a mesma coisa, 80 pixels. E aí vem cá, background. Esse daqui vai ser um background green. E aí, por que a gente está pondo esse background? Para a gente poder enxergar a renderização dele. E aí aqui agora no nosso main nav a gente vai ter um background yellow, que é para a gente enxergar a renderização dele. E em seguida a gente vai pôr a nossa, não é aqui, a nossa altura de 80 pixels. E aí a gente vai colocar a nossa largura. De quanto, meus amigos? De quanto? Ela é uma largura de 100%, menos 260 pixels que está aqui, menos 240 pixels que está aqui. Só que aí a gente coloca tudo isso entre parênteses e põe para o CSS fazer uma conta para a gente, ou seja, a gente faz um calc. E olha só a mágica que isso vai acontecer. Esse cara está do tamanho ideal, esse aqui também e esse outro aqui também. Mas por que é que está cada um embaixo um do outro? Porque a gente não alinhou esses elementos aqui, então a gente pode pôr todos eles aqui com um float left e aí eles já ficam um do ladinho do outro, tudo bonitinho. Ah, mas esse número aqui a gente poderia pôr tudo junto? Pode, eu coloquei separado só para ficar bem evidente que esses 260 pixels é desse amigo aqui que a gente está descontando e esse 240 é desse amigo aqui também que a gente está descontando. Pode fazer essa somatória junto aqui, não tem nenhum problema. E a gente já pode então tirar esses dois backgrounds daqui e deixar dessa forma. E agora vocês já estão vendo que a gente está quase acabando o nosso header aqui. Eu só vou fazer um inspect na minha logo aqui para a gente entender qual que é a altura que ela está ficando para essa largura. Deixa eu tirar essa visualização mobile e colocar esse console aqui para baixo. Ótimo. Aí então olha só, quando eu ponho o mouse aqui em cima, ele já me mostra, ó, a logo tem 260 pixels de largura e ela está com 49,39 pixels de altura. Vamos considerar que esse é 50. Então, se a gente tem uma altura de 80 pixels aqui e a logo está com 50 pixels de altura, eu vou colocar um padding aqui de quanto? 15 pixels aqui e 0? Não senhor, não senhor, não senhor. Se ela tem, olha lá, 50 pixels. Não, na realidade é 30 pixels. Eu ia colocar 30 pixels aqui para falar que a gente tem vídeo por 2, mas eu já fiz o número processado e nem me dei conta. Mas então a gente coloca 15 pixels, que aí vai ficar 15 pixels para cima, 15 pixels para baixo
Juntando isso tudo, a gente tem 30 pixels mais 50 pixels da nossa logo, e aí ela vai ficar centralizada. Olha que maravilha. Então agora a gente pode seguir em frente com o nosso menu aqui, que a gente tem o main nav. Agora a gente vai pegar ele aqui e vai estilizar as nossas tags as que estão dentro dele. Aproveitando, a gente vai pegar aqui qualquer uma dessas classes aqui que a gente tem o font e o color, a gente copia ele para cá, que é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente só precisa dar uma otimizada, que a gente vai tirar o text decoration desse elemento, então text decoration none. A gente vai colocar também aqui dentro da propriedade fonte, a gente vai pôr um line height, então a gente vai colocar ele com 80 pixels, e aí isso já vai ficar centralizado pra gente, olha que legal. Então a gente pode ainda também pôr um margin left de 10 pixels, na realidade põe 15, e olha só, ele já vai dar um espacinho de cada um dos ícones para nós, e aí ele já fica bem parecido com o que a gente tem aqui, ó. A grande diferença é só que essa fonte eu estou usando um Helvetica Neue, e aqui a gente está usando, eu acho que uma outra fonte que é a Raleigh. Então essa renderização que está um pouquinho diferente aqui é simplesmente por conta disso, não tem nenhum problema. E também, obviamente, a cor, que não está 100% branca. Então a gente põe hashtag FFF e aí ela fica um pouquinho mais forte. Se a gente quiser, a gente ainda pode deixar ela com um EM de tamanho um pouquinho maior. Eu acho que tá ok. Por mim, tô bem satisfeito com essas cores. E aí a gente pode fazer ainda o seguinte. Quando a gente fizer um hover nesse amigo, a gente vai ter uma coisa diferente. Se eu colocar aqui, por exemplo, um background color aqui, um red, o que acontece? Quando a gente tiver o hover, ele vai ficar dessa forma, mas é evidente que não é isso que a gente quer fazer, né? Vamos colocar um efeito bem interessante. Então a gente vai usar o hover e a gente vai usar o before aqui. Então o hover e a gente vai acessar o before. Por quê? Nós vamos fazer esse tracinho aqui, ó, que é como se fosse o text decoration dele, só que um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais sólido e mais espesso, para ficar um pouco mais bonito do que o padrão que o HTML já traz para nós. Então a gente vai colocar aqui um content vazio, só para ele entender que a gente tem algum conteúdo ali e conseguir renderizar numa boa esse elemento. A gente vai pôr um width de 100%, uma altura, a gente pode pôr ela, eu acho que de 3 pixels, e o background desse elemento que a gente vai colocar é um background branco. Ele não consegue processar ainda porque a gente precisa pôr um position. Vamos ver se o relative já não vai. Então põe absoluto e agora ele já começa a renderizar. Tá vendo lá em cima que fica uma linhazinha branquinha grandona, e a gente só precisa, como a gente está usando o position absoluto, a gente vai usar aqui em cima um position relativo para ele ter que o absoluto ele está fazendo referência em relação a esse outro amigo que tem um position relativo. E olha só o que vai acontecer agora. O nosso tracinho ele fica exatamente do tamanho que a gente tem o nosso link, ele não extrapola isso. Isso é o escopo de positions do CSS. Aí aqui a gente ainda vai fazer o seguinte, a gente vai pôr um bottom aqui de 15 pixels, eu acho que vai ser suficiente. Não, foi muito. De 10, não, foi muito ainda. 5. Poxa. Tá. Aí sim, ó. E aí ele vai ficar para baixo do nosso menu. Vai ficar bem mais bonitinho. E aí aqui agora a gente pode, vamos fazer um border radius só, vai ser quase imperceptível isso, mas vai dar um efeitinho também um pouquinho mais bonitinho. E aí, para melhorar isso, a gente tem um transition aqui já, ou ainda não tem, né? Então a gente vai colocar um transition aqui, e a gente vai fazer o seguinte, esse hover, ele vai sair daqui, e a gente vai deixar o before por padrão dessa forma, e a gente vai pôr um width de 0. Tcharam, sumiu, desapareceu. O que a gente faz agora? No nosso before, a gente cola ele aqui para baixo, volta o nosso hover e coloca um width 100%. Logo, volta o mesmo efeito que estava, só que a gente vai colocar aqui um transition. E aí vai ser um transition all de 500 ms, easy in out. E olha só o que a gente tem. Um efeitinho bem legal
Só acho que ele pode ser um pouquinho mais rápido, então a gente põe 250 milissegundos. E eu acho que tá bem legal agora. Já fica bem mais interessante do que aquele efeito padrão. E eu tô bem satisfeito com esse ponto. A gente pode partir agora para os nossos menus de usuário. Então, dentro do nosso user nav, a gente tem o sign in e o sign up para a gente fazer. O sign up a gente vai fazer ele primeiro. Então vamos pôr um float, eita nós, um float right aqui. E aí a gente vai colocar, se eu não me engano, ele estava com 180 pixels de largura, a altura dele é 80 pixels. E aí esse amigo nosso aqui, ele tem um background muito bonito, que é esse vermelhinho FF3859. E aí ele já ficou lá todo estiloso, todo legal, é a mesma cor do nosso canal. Então vamos em frente, a gente pode agora fazer mais uma copiazinha dessa propriedade de fonte e cor. E aí já deixa ela aqui, a gente pode agora adicionar um text align center, um text decoration none para ele remover, e a gente vai colocar um text transform, text transform uppercase, e aí ele já ficou bem mais interessante. Só que essa fonte a gente vai pôr um peso de 800 nela para ela ficar bem cheinha, e vai ser 1.15 aqui que a gente vai deixar. Eu acho que tá legal. Talvez depois a gente mexe nessa fonte, porque eu não estou muito satisfeito com ela. Deixa eu ver se a gente coloca a Ubuntu aqui, se vai ficar mais interessante. Só que se a gente faz isso aqui na Ubuntu, a gente precisa vir aqui no nosso master e pedir para a nossa fonte do Google API, ao invés de ser a Roller, ser a Ubuntu. Eu acho que isso aqui já vai funcionar. Já deu certo, ele já trouxe a fonte Ubuntu. Para mim fica mais interessante. Se você preferir manter outra fonte ou colocar qualquer uma outra aí também, siga a sua vontade, beleza? Vamos seguir em frente aqui então. E aí a gente pode ainda, meus caros amigos e minhas caras amigas, fazer o nosso sign in. Então o nosso sign in, a gente vamos aproveitar essa estrutura aqui, ó, text align center, desk decoration, etc, toda essa história aqui. E a gente cola ela no sign in. A diferença é que ao invés de ser um background, a gente tem um color. E aí, olha só que legal. Só que o nosso float aqui, a gente vai pôr um float left. Põe um background yellow aqui pra gente enxergar como é que ele tá renderizando. E ele tá realmente ficando bem pequenininho. Aí o nosso width, eu vou colocar ele de... se você bem se lembra, nós temos um 240 pixels aqui. Se a gente usou 80, quantos pixels nós temos? 60 pixels. Então vamos ver, ele realmente está bem pequenininho. Nós vamos ter que aumentar essa criança aqui, ou então remover a outra. Vamos colocar 260, aumenta isso aqui para 80. E aí aqui no nosso calc aqui a gente vai ter que tirar também 260. Aqui já dá certo, a gente já consegue lidar com ele. Então a gente pode tirar o background yellow aqui nosso e esse widget aqui também. Já vai ficar dessa forma. E aí o que a gente vai fazer? Se você observou, a gente tem o nosso underscore aqui da mesma forma como a gente fez nesse efeito de K. Então a gente vai fazer essa mesma coisa que nós fizemos aqui em cima com o before. A gente vai fazer para esse link. Então, o que nós vamos fazer? Bom, então, o que a gente vai fazer é simplesmente trazer esse before que está de cá. Nós vamos colar ele aqui. A gente poderia até fazer uma estrutura de classe que a gente aproveitasse um pouco mais o código, mas eu não vou ter esse cuidado nesse momento não. Então a gente faz o sign in aqui, o nosso background a gente põe o nosso vermelho bonitinho, a transition a gente não vai fazer nenhum efeito por enquanto, ele já vai ser fixo, então a gente já pode pôr até um widget 100%. Opa, e vamos ver, eita, tô no lugar errado, como é que ele vai ficar. Não deu certo, não renderizou, vamos ver o que pode ser que está errado. Main header, user nav, sign in, before, tá legal.
position absoluto, possivelmente é o nosso position aqui que está faltando, a gente declarar o relative aqui. E aí ele já está trazendo aqui pra gente, só que nesse caso aqui, como ele tem uma altura de 80 pixels, ele ficou um pouquinho para baixo. Então a gente tem que vir aqui no nosso bottom e pôr ele com 10, um pouco com 15. Esse aqui realmente precisa um pouquinho mais alto. 22, acho que tá legal. E aí a gente já conseguiu, pessoal, reproduzir o nosso menu. Eu ainda só vou fazer mais um ajustezinho bem fino aqui, que é no nosso main nav. Eu vou colocar um padding left de 20 pixels, que é para afastar um pouquinho o menu da logo. Então a gente fica com um espacinho maior aqui, ou até um pouquinho mais, 30, que aí não fica misturado uma coisa na outra. E agora, meus amigos, nós estamos com o nosso menu pronto. Provavelmente a gente ainda vai fazer alguma coisinha nele, porque esse menu ele vai ser fixo e por enquanto ele ainda não está fixo. A gente não consegue ver muito bem porque a gente não tem mais conteúdo aqui, mas depois a gente vai deixar ele fixo. Esse vídeo já está ficando extremamente longo. Se você chegou até aqui, você é um baita de um guerreiro ou uma baita de uma guerreira. Respeito muito você ter chegado até aqui. Espero que você esteja gostando muito dessa série de vídeos. Eu estou realmente muito comprometido em trazer muito conteúdo para você. Então vamos usar aquela hashtag de quem fica até o final. Manda uma hashtag guerreiro ou então uma hashtag guerreira aí, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até esse momento. E eu fico aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.